Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa do Resgate Feminino. Meu nome é Caroline de Gasperi, eu sou mãe de 4 filhos, sou casada com o Alan dos Santos, e o Resgate Feminino ele começou a partir da ideia do fundo do meu coração e da minha irmã Catiane, de a gente fazer algo voltado a mulheres, por toda a nossa experiência, tudo que a gente já passou, para a gente também ser uma rede de apoio a outras mulheres. Então, eu vou passar a palavra à minha irmã, Catiane. Cati, Oi, a olá, cofundadora do Resgate Feminino. olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou a Catiane Long, sou casada com o Lucas Miguel, tenho 8 filhos, e gosto muito, me sinto muito honrada de poder estar contribuindo com esse trabalho, né, que visa resgatar o feminino tão necessitado, né, de resgate hoje em dia. A gente vê muitas mulheres grosseiras, né? Sem ideia do seu potencial, sem ideia do seu dom, da sua missão. Então, o desejo do meu coração, tenho certeza que o da Carol também, é que esse trabalho cresça muito, repercuta muito e que chegue aos corações dessas mulheres que precisam de leveza e que precisam também resgatar o seu feminino. E além de nós duas, então nós duas somos as cofundadoras, digamos assim, né? Mas teve muitas outras mulheres que também abraçaram esse projeto pela importância dele, pela necessidade, como a Cati disse, de toda essa realidade que a gente vê hoje em dia. E uma delas, a nossa querida amiga Jade. Jade te apresenta Muito também para o nosso obrigada, público. muito Uma obrigada. alegria te ter aqui, Jade. Muito obrigada por ter abraçado esse projeto com a gente também. Que isso, a honra é totalmente minha, eu vou até roubar a palavra da Kátia aqui. Muito obrigada pelo convite, é realmente uma honra fazer parte desse time maravilhoso de mulheres lindas, exemplares, e sou totalmente diferente, acredito, das duas. A gente Assim, a gente estava se falando sobre complementa, né? isso, a gente Sim, se exato. complementa, eu sou mãe também, sou casada, acho que faz parte também da minha história que eu sou enfermeira, trabalho como enfermeira, então isso faz uma parte da minha história, gosto muito da área da saúde. Então espero poder acrescentar aqui conhecimentos, talvez um lado diferente, um pouco diferente da feminilidade, já que, como eu disse, eu sou um pouquinho diferente, acredito, da Carol, da vida que a Carol tem, da vida que a Kate tem, então aqui a gente vai se complementando e adicionando conhecimentos diferentes. Então, muito obrigada, bem-vindas a esse primeiro episódio do programa do Resgate Feminino, além da nossa comunidade também que a gente tem lá. Enfim, muito obrigada e volto aqui com a Carol. Sim. Então é isso, a ideia desse programa, né, o nosso primeiro programa, é estar mais perto, cada vez mais, de você, mulher que está nos assistindo, e te ajudar de alguma forma, te motivar a também buscar esse resgate da sua essência feminina. Então esse é um programa, vai ser uma espécie de podcast, é uma conversa, vai ser bem, né, assim, livre, então a gente vai se interromper, a gente tem um roteirinho que a gente vai seguir, mas assim, a ideia é uma conversa, né, entre amigas, para se ajudar. E hoje, nesse primeiro programa, ele é bem especial, a gente trouxe alguém que faz parte da minha vida, e eu amo muito e tenho muito orgulho, e eu quero apresentar para vocês, que ela está aqui do meu lado, a Sara. A Sara é minha afilhada, minha sobrinha. A Sara te apresenta. Olá, então, primeiro, muito obrigada. Dinda, né? Eu geralmente chamo ela de Di, gente, vocês me desculpem, pelo convite, né, por poder estar aqui. Meu nome é Sara, eu sou homeschooler. Desde sempre eu tive muito consciente a dificuldade de hoje, que a gente tem na nossa época, né, como mulheres, de ser femininas, né, de sermos quem nós fomos criadas para ser. E isso me levou a, desde o início, né, ter uma consciência, né, um olhar, né? Também graças à influência da minha tia e da minha mãe maravilhosa, a Catiane, que vocês já conheceram. Isso me levou a criar um clube de moças, o Camélias Literárias,
né? Então eu juntei a minha paixão pela literatura, que é outro aspecto muito íntimo de mim, com o amor pela feminilidade para gerar esse projeto. E agora eu estou aqui, Resgate Feminino, né? Acho que eu sou a única solteira aqui, né? Não sou casada, não sou mãe. E é um prazer, assim, apresentar talvez uma visão de uma geração mais jovem, né? De um outro olhar ainda, né? Complementando o que a Jade falou, mais um outro olhar sobre a feminilidade. Muito obrigada pelo convite de novo e espero que gostem da conversa. Sim, a alegria é toda nossa, Sara, de te receber aqui nesse primeiro programa. E vamos iniciar então a ideia, assim, de falar desse resgate feminino, então. Mas antes de falar de um caminho do resgate, a nossa essência feminina, eu queria primeiro fazer um parênteses, né, Jade e Kati, que também está me ouvindo. Eu queria, assim, que a gente se perguntasse o porquê. Por que que é importante a gente fazer esse caminho de resgate do nosso feminino? Hoje a gente vê, eu vejo nitidamente, assim, a quantidade de mulheres que têm se interessado por esse assunto, a quantidade de pessoas que têm falado sobre isso, sobre esse retorno à feminilidade, né? A nossa geração toda foi muito marcada pelo feminismo, pelas revoluções, né, de ideologias, né, as ideias revolucionárias de esquerda. Então, por mais que a gente esteja tentando se cada vez mais assim se restaurar, buscar um caminho de restauro à nossa feminilidade, a gente percebe o quanto lá dentro ainda às vezes tem uma sementinha dessas ideologias. Então, por que que a gente precisa buscar florescer na nossa feminilidade? Em primeiro lugar, o que me vem à mente, assim, em primeiro, é essa confusão que se tem hoje em dia do papel feminino com o papel masculino. Então, principalmente nos relacionamentos, não só nos casamentos, mas em qualquer relacionamento entre homem e mulher, a gente vê uma confusão, uma certa confusão de papéis, uma busca, uma rivalidade, uma busca de poder, de quem manda mais, quem vai vencer. Então, isso gera muito atrito e muita dificuldade. Então, a falta de referência também feminina que tantas meninas têm, a gente também teve, eu também tive. Então, isso tudo nos traz consequências. Então, eu vejo esse como a primeira, né, o primeiro porquê do buscar a nossa feminilidade. Sim, eu gosto muito de iniciar por esse ponto, porque existem 2 coisas que eu acredito fortemente. Primeiro, como a Carol falou, todas nós, acredito e vou aqui ser talvez exagerada, não sei, mas todas nós que nasceram pelo menos nos anos 60 para frente, temos uma semente, uma raiz talvez feminista dentro da gente. Pode ser a mulher mais estudada sobre o feminismo, pode ser a mulher mais vacinada contra isso. A gente sempre vai encontrar um pontinho feminista dentro da gente. Aquele momento de revolta, um momento de se perguntar o porquê da submissão, né, ao homem, ou qualquer coisa desse tipo. Então a gente tem que estar sempre muito atentas a esse problema, a essa sementinha. Às vezes é uma coisa muito sutil, então a gente tem que pensar, e aí quando a gente vê essa semente ou vê essa raiz que começa a brotar um fruto ali, né, que não é muito bom, e limpar, né, capinar esse lote de novo, e colocar coisas boas, flores, né, coisas bonitas no nosso campo. Então esse eu acho que é um ponto muito, muito bom. Com certeza, né? Até porque, assim, só para complementar ali Sim. a Jade, o feminismo não é uma coisa que data do século XX, né? Uhum. Então a gente tem que pensar que por gerações, mesmo que nós tenhamos estudado, mesmo que nós já tenhamos trilhado um caminho, né? A gente está sendo marcada por literaturas, por pensamentos, filosofias, todos contrários à feminilidade em algum grau. Sim. Então é uma coisa que, assim, não data de hoje, né?
Então, quando a gente vai pensar, é uma coisa que realmente tem raízes não só no nosso interior, no nosso tempo de vida, mas raízes históricas também, né? Eu acho que a gente podia dizer que desde o início das revoluções já entrou alguma coisa. Então, lá em 1500, com a primeira grande revolução, a Revolução Protestante, já começou a mudar o cenário, né? E o pensamento. A quebra inclusive da pra mulher. tradição, né? Exato. Exatamente. E quem de nós não ouviu, assim, sei lá, de uma tia, da mãe, da avó, quem quer que seja, né? Tu precisa focar na tua carreira, tu precisa ser independente, não pode depender de ninguém, de homem nenhum, tu tem que ter o teu dinheiro. Exato. Quem Então, não ouviu isso? nós femininas, às vezes podemos parar e pensar, tudo bem, mas eu confio no meu marido, eu confio que ele é o provedor, mas e se alguma coisa ruim acontecer com ele, né? Como é que eu vou fazer? Então, isso é uma ponta muito sutil que vem no nosso pensamento, porque isso vem da raiz do nós não podemos depender do homem. Então, a gente tenta encontrar qualquer motivo para não depender do homem, inclusive um motivo que é até razoável. Ok, se alguma coisa acontecer com meu marido, há a providência divina, né? Kate, você quer acrescentar alguma coisa nesse nosso ponto? Então, quando a gente fala em resgatar o feminino, tem muitas pessoas que pensam, né, justamente por essa visão mais feminista, que a gente está falando de moda, que a gente está falando de estética. E, na verdade, não é isso. A gente não está falando de algo exterior, porque o exterior ele está transmitindo o que nós temos no interior. Né? Então, se eu estou bem, se eu estou em paz, se eu tenho tranquilidade, leveza, eu vou transmitir isso na minha imagem e nas relações que eu faço com o meu marido, com as crianças e com o mundo, né? Então, quando a gente fala em resgatar o feminino, nós de fato estamos falando de resgatar a mulher em nós, de conhecer quem nós somos, né? Quem é a mulher? Essa mulher, porque isso se perdeu, o conceito de feminilidade se perdeu, né? Justamente por essas ideologias que aparecem, como a Sara falou aí na literatura, nos filmes, em tudo hoje, inclusive é feito, né, uma engenharia social para que isso aconteça, para que essa mulher não se conheça, não entenda quem é, não se reconheça no espelho, né? Vai ficar sempre aquele vazio. Por quê? Porque está fora do contexto, está fora do seu lugar. E o mundo carecendo de uma visão mais doce, mais feminina, de trato mais feminino, que é próprio da mulher. Então, enquanto não houver esse resgate feminino, né, vai haver essa carência no mundo de mulheres verdadeiramente femininas, do belo, do doce, do acolhedor, dessa leveza que o feminino traz. Sim, e o feminismo, eu acho assim, ele nos fez acreditar que a mulher, para ser forte, ela precisava ser masculina, ela tinha que buscar características masculinas. Isso não é verdade. O quanto a gente percebe, eu tô percebendo, quanto mais eu faço esse caminho de desenvolver o meu lado feminino, eu percebo o quanto a doçura feminina, a intuição feminina, esse acolhimento, o envolver do feminino, o quanto ele consegue influenciar, às vezes, Nossa. até mais do que uma briga, né? Do que enfim, E de né, do que encontro, guerra. né? Bater de frente. Isso, exatamente. Sim, essa é a que é tão nossa característica arma. masculina, exatamente. Essa é a arma do feminino, né? É claro que algumas usam para manipular, não é esse o objetivo, né? A gente usa com sabedoria. Mas o quanto, principalmente no relacionamento, no casamento, a nossa força, a nossa sabedoria em usar a nossa doçura, a nossa feminilidade para fazer com que o nosso marido nos entenda, para fazer com que ele entenda o nosso ponto de vista. Não é uma guerra, não é uma competição, é uma junção de forças. E quando a gente sabe, uma mulher sabe o seu papel, a sua função, ela dá espaço, inclusive, para o homem, para ele exercer a sua função, ele se desenvolver também na sua masculinidade.
Porque quando uma mulher deixa de ser feminina, o homem na relação, o homem também deixa de ser masculino. Um interfere o outro. E esse movimento de resgate do feminino da mulher também gera um movimento na outra pessoa, né? No seu marido. Consegue perceber isso também, já? Com certeza. Eu gostaria de ler uma passagem aqui Claro. de um livro, mas antes eu quero pontuar exatamente sobre isso, que a gente vê o homem como um ser forte, um ser que vai à luta, e isso é 100% correto. Mas tem um ponto do homem, é que o homem tende, não sei se essa é a melhor palavra, mas ele tende ao repouso. Então, por exemplo, se nós temos uma mulher que assume o papel do homem, que vai lá e faz, porque isso é uma característica, sim, feminina, ela tende a agir mais dentro daquele meio dela. Ela não é aquela que ela vai para o mundo, mas dentro daquele meio, ali dentro de casa. É ela quem faz, é ela quem cuida da casa e tudo mais. Só que quando ela tenta agir como um homem, ela vai também tentar ser a provedora, tentar agir para fora. E o homem, quando ele percebe esse movimento, ele tende a retrair. Ele tende a repousar. É um movimento por si natural. Então, o que acontece? A partir do momento que a mulher tenta ser o homem, ela faz o trabalho mal feito e ela leva o homem a ir para esse repouso. Não porque ele é um fraco, mas porque ele, como ele é um homem que vai para fora, que ele vai para a guerra, que ele vai para a luta, quando ele vê a oportunidade de repouso, ele repousa. Nada mais que natural. Então, a partir do momento que a gente se vê como mulher, a gente permite o homem também a ser o homem que ele deve ser. Então, eu queria, comentando sobre a questão da docilidade, da sutilidade da mulher, eu queria ler uma passagem desse livro. Eu trouxe alguns livros para ler passagem, mas vou tentar não fazer isso demais. Esse daqui é o livro A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, da Edith Stein. Ela é a Santa Teresa Benedita da Cruz. Muito obrigada. Se eu não estou enganada, né? Acredito que é isso mesmo. Temos aqui que ela fala, em uma parte do seu livro, na página 174 dessa edição que eu tenho. Ela fala: a finalidade da formação deve ser conservar em cada membro o seu caráter de membro e manter a simetria da estrutura do todo. Ele os criou como homem e mulher, e criou a mulher para o homem como uma ajuda diante dele. Como uma outra metade em que pudesse olhar sua própria imagem e encontrar-se a si mesmo. Ela que, juntamente com ele, deveria ocupar o lugar acima de todas as criaturas, entre as quais nenhuma podia ser seu pendant. Como é que eu posso traduzir? Ela não tem a tradução, fala seu pendant. Tipo, seu pingente, seu como é que fala? Não sei. Você saberia uma tradução? Sei que você fala inglês. Agora? É assim, um pendant. eu acho que como é que uma palavra eu acho É difícil de aquela escrever coisa isso. que segura, que carrega, que segura num equilíbrio, talvez, né? Pendente, dependente, talvez daria pra fazer uma coisa mais figurada. Enfim, continuando. Ela que, procriando com ele, deveria construir todo o organismo da humanidade. E aqui mais abaixo ela fala: desta maneira, a formação feminina deve levar ao desenvolvimento e à aceitação da peculiaridade do ser feminino, incluindo-se nessa a posição prevista por Deus, ao lado do homem, não no lugar dele, mas também não num papel humilhante que não corresponderia à dignidade do ser humano. Então, eu acho essas duas passagens maravilhosas, porque quando as mulheres vêm para falar sobre feminismo e defender o feminismo, é porque elas estão querendo colocar como se a visão tradicional rebaixasse a mulher, o que é uma mentira. A mulher e o homem, eles estão em posições iguais, porém cada um no seu lugar, cada um no seu papel. A mulher faz uma coisa de forma excelente, enquanto o homem faz outra de forma excelente. E um não é menor que o outro. Nós temos diferença entre homens e mulheres em questões corporais, onde o homem sim é mais forte, o homem sim é mais resistente. Nós temos uma pele de um homem que é mais grosseira, que aguenta mais coisa
onde a mulher ela tem uma pele mais fina, que arranha mais fácil, por exemplo, mais delicada. Então, talvez, de uma forma, você pode dizer que isso é uma vantagem do homem, mas se a gente for olhar, a mulher tem mais gostosura, a mulher é mais cheirosa, a pele é mais macia, é mais agradável. Então, como é que a gente pode falar que um é melhor que o outro? Não necessariamente, então depende qual prisma que a gente está olhando. A gente tem aí nosso nível de alma. Quando a mulher ela tem um emocional, a gente consegue receber mais coisas. Por um lado, a gente consegue acordar a noite inteira para cuidar de um filho, o homem consegue ir para a guerra, ele consegue ser mais forte, consegue ser mais corajoso. Então, não há diferença de melhor ou pior. É apenas que a mulher, ela não tem a sua característica primária, como, por exemplo, a coragem, mas ela tem a bondade, a caridade, né? Então, e assim como a mulher também tem os seus vícios, é mais uma característica mais forte para certos vícios, como o homem tem para outros vícios. Então, é a gente olhar que cada um tem que trabalhar o que ele tem de melhor dentro dele. E não tentar ficar tentando entrar no lugar do outro, porque aí sim a gente está fazendo um trabalho que não é bom. A mulher tentar ser um homem, ela vai ser um monstro. Um homem que não é um homem, entendeu? Um negócio estranho. Ela não vai fazer um bom trabalho de homem. Assim como o homem que vai tentar fazer o trabalho da mulher também não vai fazer um bom trabalho. E os dois vão se frustrar. E os dois vão se frustrar. Sim, porque além da frustração, essa sobrecarga de peso da mulher, a gente não nasceu para isso, a gente não nasceu assim de forma essencial, né, para ir para o mundo, né? Então tem um porquê disso. É claro, a gente já conversou bastante, né, Kate, sobre isso. Então, assim, quando eu entendi bem, tá, mas então o que é ser feminina? Uma mulher ser feminina, o que é, afinal? Não é uma caricatura também, não, né? Então eu tenho que estar sempre de vestido, eu tenho que estar sempre com o cabelo alinhado, tenho que estar sempre de maquiagem, com brinco. Não, isso pode te ajudar, sim, ajuda a se sentir mais feminina e a desenvolver a sua feminilidade, mas não é só isso, né? Então, o que é ser uma mulher mais feminina? A gente fala muito sobre desenvolver a nossa sensibilidade, então até os nossos gestos. Eu estava aqui lembrando, né? A gente está no cenário da timeline, né? E eu não consigo parar de gesticular. Eu vejo que a Jade também gesticula bastante. Então, assim, sabe, o ser feminina também, a gente cuida com os nossos gestos. Por mais que eu tento gesticular, tento segurar a minha mão, mas assim, né, então os próprios gestos da mulher, a gente precisa ter cuidado para ser mais delicada. É isso, é delicadeza, né? Então, o que eu conversava com a Kati, que eu me perdi no pensamento antes, o que eu descobri? A gente, às vezes, por exemplo, tem algumas profissões que a gente precisa exercer uma certa energia masculina, né? Por exemplo, eu era advogada, me formei, trabalhei muitos anos como advogada. Então, eu precisei desenvolver, assim, precisei ser mais firme, essas características mais masculinas, para ser levada a sério. Então, eu tinha que saber me impor, eu tinha que saber defender o meu cliente, tinha que saber brigar, tinha que saber, né? Então, usar as palavras e impor o ponto de vista nas audiências. Eu tive que desenvolver mais esse lado. E eu via só quando eu conseguia fazer isso de certa forma, é que eu era mais respeitada. Então, no meu trabalho, em certas funções, isso para mim é claro. Essa é a nossa realidade de hoje em dia, né? Então, é dentro da nossa realidade. Então, na minha função de advogada, na minha profissão, eu preciso então, desenvolver, assim, certas características dessa, falamos assim, energia masculina. Mas, quando a gente chega em casa, na nossa casa principalmente, ou mesmo lá na relação entre os colegas, assim, né, a gente pode tentar ser mais feminina lá também, mas principalmente da porta de casa para dentro, então eu deixo de lado toda essa energia masculina que me é necessária no trabalho, e eu passo a cuidar e a olhar para essa energia feminina. Muito bom. Então eu posso ser, sim, eu tenho que ir lá defender meu cliente na minha profissão, eu tenho que brigar, eu tenho que falar mais alto, eu tenho que impor o ponto de vista,
Mas quando eu chego em casa, eu tenho que deixar tudo isso de lado e tenho que acolher o meu marido, tenho que olhar com ternura para os meus filhos. Não é a mesma coisa, não é o mesmo ambiente. E eu acho que isso é a sabedoria feminina. Então, Ótimo ponto. entendeu? A gente tem que entender, não é equilibrar, é saber transitar, às vezes é preciso. Ou mesmo, digamos assim, eu tô sozinha com os meus filhos em algum lugar perigoso, eu preciso, hã, né, agir mais nessa energia masculina, que seria o quê? Eu tenho que olhar as pessoas que estão ao meu redor, se tiver algum perigo, eu tenho até que talvez olhar com uma cara assim, sabe? Uhum. Se precisar defender, eu vou defender. Então, é isso. É saber aonde eu estou, o que eu preciso, o que depende de mim. Então, se eu estou sozinha e meu marido não está comigo, eu preciso defender meus filhos em alguma situação específica, não sei, eu estou dando um exemplo. Mas quando eu chego em casa ou no trato direto com os meus filhos, com com meu marido, com os meus amigos, com os meus pais, eu tenho que lembrar de deixar de lado isso tudo e olhar mais para o meu lado feminino. Faz Posso. sentido, né, Kati? Faz muito sentido. E eu acho que o grande desafio hoje da mulher é essa transição que tu tá falando aí, né? De transitar entre essa energia masculina que nos é pedida, né? O mundo moderno nos pede, por todas as coisas que acontecem, às vezes no trabalho, às vezes até em casa. O marido tá viajando, tu precisa tomar decisões, tu precisa agir, né? Até às vezes no lugar dele, mas com o consentimento dele, né? Mas é essa transição, transitar entre essa energia masculina de fazer aquilo que nós precisamos fazer, né? De botar essa força que a gente não tem naturalmente, mas a gente desenvolve por necessidade, e depois baixar essa bola, né? De entregar para eles e dizer: não, não, aqui não é o meu espaço, eu faço se eu preciso, mas o meu lugar é, né, saber o seu lugar, né? O meu lugar não é esse, é esse. Né? Então, eu acho que essa transição, transitar entre essa energia mais masculina, quando eu necessito dela, e voltar a ser aquela mulher mais doce, mais acolhedora, mais feminina, eu acho que é o grande desafio moderno hoje. E eu acho, Sara, que a literatura nos ensina, né? E também nos ajuda, tu não acha? Eu já ia citar aqui, né? Então, quando a gente fala de feminino, assim, essa mudança de ambientes, eu acho que tudo isso gira em torno do modo como a gente concebe mesmo o que é ser feminina, né? Qual que seria a diferença do feminino e masculino? E eu acho que, assim, ao longo de toda a história, nós tivemos diversas figuras, diversos exemplos, né? Positivos e negativos. E eu gostaria de citar um aqui, para quem quiser saber, né? Para mim, o feminino mesmo, assim, na sua expressão mais de acordo com o que a gente está falando aqui, é o da Senhora Marte, do Mulherzinhas. Tá? O livro, né? Livro Exato. Mulherzinha. Tem um filme também, mas os filmes É? são mais pro feminismo e não Ah, souberam adaptar. Tá? Mas é uma mulher, uma mãe, e a história se passa na Guerra Civil Americana. Então, o marido dela está fora. E ela tem que sair de casa, ela não pode ficar lá o tempo todo, sabe? Ela sai de casa, ela ajuda, ela faz roupa para soldado, ela faz obras de caridade, né? Mas ao mesmo tempo, quando ela chega em casa, ela é aquele fogo. Ela inspira as filhas dela, né? Que é a história sobre as Ela quatro é a filhas mãe. dela. Exato. E ela, assim, eu acho que eu gostaria de voltar aqui pro alguém, não sei se vocês conhecem, né? O Chesterton. Minha mãe eu sei que conhece, que eu falo dele. com certeza. Claro Mas que sim. o Chesterton, ele vai dizer que a feminilidade, ela seria um fogo. E que esse fogo, ele é aquele fogo que vai nutrir o lar, gerar, sabe? Eu acho que isso é a melhor expressão. Porque quando você está em companhia de uma mulher feminina, você se sente aquecido. É uma sensação incrível, né? Imaginem, aquela sensação de estar numa lareira, né? Com um bom livro. É essa sensação, um cobertor, assim, no frio. Ai, é essa sensação de se conviver com uma mulher feminina, né? Você se sente nutrido, gerado. E é essa é a energia feminina, né, que a gente deveria ter em casa. Tanto é que no Mulherzinhas, começa o livro com as meninas reclamando
com as meninas, porque elas estavam numa situação financeira difícil, e não vai ter Natal, não vai ter presentes, né? Mas quando a mãe chega em casa, elas instantaneamente vão botar o chinelo na mãe, vamos ajudar ela aqui, e fazer tal coisa, elas vão se reunir ao redor dela, sabe? E o ambiente da casa muda totalmente de triste para acolhedor, né? Para uma coisa viva, uma coisa íntima, maravilhosa. Então, assim, é isso que nós deveríamos buscar, né? Mesmo que nós, em ambientes externos, tenhamos que ser mais empreendedoras, mais diretas, talvez seja uma palavra, né? Mais, como que eu posso dizer? Mais determinadas, mais firmes, duras, coléricas, em resumo. No ambiente do lar, a gente tem que direcionar essa energia para uma coisa mais íntima, né? Para uma coisa mais interna, de acolher, de nutrir, né? Esse seria o ideal. E eu acho que a literatura é uma das melhores expressões disso, com certeza. Olha que legal. Tu sabe que enquanto tu falava, Sara, eu lembrei de um ensinamento que eu ouvi de uma psiquiatra cristã, né? Ela falava o quê? Que a mulher, ela cura a sua feminilidade através da feminilidade de outra mulher. Então, ela tem essa necessidade, é o que tu falou, a gente do lado de uma mulher feminina, a gente se sente acolhido, a gente se sente seguro, né, amado. Então, isso faz muito sentido para mim. A importância de a gente ter referências femininas, a importância de a gente buscar. E se a gente não tem figuras femininas pessoalmente presentes na nossa vida, que sejam boas referências, a gente pode sim buscar na literatura. E a importância de a gente ser, nós que somos mães, mas mesmo não é mãe, mas tu tem uma sobrinha, tu tem uma prima, tu tem alguém que vai passar para essa pessoa. Então, tu vai passar a tua experiência para essa pessoa. Então, a gente precisa pensar nisso. Esse é o benefício, né, para as gerações futuras, se a gente trabalhar o nosso feminino também, a gente vai refletir. Com certeza. Exatamente. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Sara, aproveitando que tu está aqui hoje, sobre isso, a importância dessa referência, então, né? E a tua experiência. Eu lembro, tu falou das mulherzinhas, eu lembro, a Kati é a mãe da Sara, ela é minha irmã, então a Sara é minha sobrinha, e eu acompanhei muito quando a Sara era pequena, como a Kati conduzia a educação delas, e sempre foi homeschooling, né? Sim. Então ela educava em casa, e de tarde eu lembro, eu não trabalhava naquela época, eu estudava, e eu passava muito tempo com elas, eu tinha essa possibilidade, e foi muito maravilhoso para mim, porque, olha só, ficou na minha imaginação também. Eu lembro daquelas tardes, Kati, que tu pegava, arrumava a mesa na varanda da casa de vocês, e colocava lá um lanchezinho simples, mas era um chazinho, era um biscoitinho. Aí a gente sentava lá na varanda e era um ambiente tão gostoso. E ela pegava o livro e lia. E eu lembro dela lendo esse livro das mulherzinhas para vocês. Eu lembro exatamente. Não sei se era justamente naquela época, mas eu lembro que ela lia esse livrinho para vocês, porque eu também acompanhei alguns pedaços. Desculpa, eu só queria interromper rapidinho, porque você falou do livro das mulherzinhas e contou um pouquinho a história, me lembrou um filme que eu assisti, até recentemente, esse filme é recente até, comparado com outros filmes que eu já assisti, que se chama Cold Mountain. Eu não sei o título em português, ele é com a Renée Zellweger, não lembro agora o nome dela, mas Tem ele... Nicole Kidman Nicole também, Kidman, né? isso, a Nicole Kidman também. Ela é até a atriz principal. Isso. Então, só para resumir aqui muito rápido, e aí eu vou dar a palavra para a Sara, a Nicole Kidman, que é a atriz principal, ela era uma menina criada pelos pais, os pais eram muito ricos, então ela tinha professor de piano, ela aprendeu piano, a outras línguas, a escrever alguma coisa, sei lá. Ela aprendeu todas essas artes, e ela era uma mulher muito bonita e muito delicada, e ela, se eu não me engano, se eu me lembro bem, eu tenho uma péssima memória, mas ela se apaixona por um rapaz, e esse rapaz é da fazenda, ou ele leva ela para a fazenda, e acaba que vai todos os homens para a guerra. Só que ela é aquela dondoquinha, delicadinha, bonitinha, cheirosinha,
e ela não sabe fazer absolutamente nada, nem cozinhar. É porque ela sempre foi tratada como um bibelô. Então, após todos os homens irem para a guerra, ela precisa fazer o papel do homem ali dentro da fazenda. E chega a Renée Zellweger, não lembro o nome dela, que é toda machão, assim, porque ela foi criada sempre com o pai, e o pai precisava de um ajudante na fazenda, então ela era todo machão, ela nunca teve a feminilidade desenvolvida. Então você tem uma personagem que só teve a feminilidade desenvolvida, nunca teve nenhum tipo de desagrado, né, na vida, e a outra que é bem machãozinha, assim, e acaba que as duas se complementam, e eu acho muito legal isso nesse filme, porque uma se torna um pouco mais feminina, não perde a sua essência, mas se torna um pouco mais feminina, e a outra se torna um pouco mais dura, porque ela precisa ali naquele momento da guerra, ela começa a aprender a cuidar da fazenda, etc, etc. Achei um filme bem legal, não lembro se o filme é apropriado para criança, eu não lembro eu nada acho desse... que não, pelo que eu lembro, eu também assisti faz bastante tempo, foi com o Alan, mas Uhum. ele é um pouco pesado, né? Tem algumas partes pesadas, mas olha só, eu quero assistir de novo, porque eu não tinha visto com essa perspectiva. Bem interessante isso que tu trouxe. Então, assim, não assistam com os filhos de vocês, tá? Não assistam com criança, assistam aos pais primeiro. Assiste primeiro. E depois vocês avaliem aí se vale a pena mostrar para a criança. Mas eu acho que esse ponto desse filme me lembrou o que você estava falando e o que a gente estava falando aqui sobre esse equilíbrio. Então, justamente o que vocês estão falando, na verdade, acho que dá para dizer que está bem conectado, porque hoje, né, a gente não tem mais um elemento de referência. Nós não temos. É difícil para nós equilibrarmos essa de ser a bonequinha de porcelana, que a gente estava falando, e ser a durona, Capitã Marvel, Mulher Maravilha, da cultura pop, né? É difícil a gente equilibrar se a gente é uma ou se é outra, porque nós não tivemos exemplos, né? Ainda que, assim, a geração de 80 e 90 teve algum elemento de avós, né? Teve algum contato com mulheres que vinham de um mundo um pouco diferente. Quem teve, né? Quem teve, né? Talvez algumas. Mas da geração de 90 para cima, não teve contato nenhum, né? Não teve contato nenhum. Houve uma quebra cultural enorme. Então é difícil pra gente ter essa ideia, essa noção. Porque eu acho que dá pra dizer que a mulher tem dois lados. A mulher tem o lado terno, tem esse lado acolhedor e tudo mais. E ela tem o espelhamento disso, que é a relação dela com o elemento masculino. Que é ela que tá buscando a segurança daí, né? Me corrija se eu estiver errada, né? Eu não sou casada. Mas pelo que eu já li, me parece que a mulher, quando ela está com o homem, a gente busca segurança. Né? A gente quer que ele nos afirme. E daí de ela ser aquela que nutre e tal, ela vai estar lá mais como inspiração, mais como um incentivo, sendo que é ele que vai dar a segurança. Né? Então, esses dois lados. E para a gente ter noção de como navegar, de como equilibrar tudo isso, né, de como não ir extremo no caminho, é muito difícil. Tá? A gente tem que fazer realmente um resgate, né? Um caminho. Sim. E eu acho que uma das ferramentas principais é justamente a imaginação, né? A cura da imaginação. Começar a imaginar, a ter referente, porque você pega pessoas normais, pessoas assim, que a gente encontra no mercado, assim, no dia a dia, elas não têm ideia. Mulheres, né? Não têm ideia do que significa ser feminina. Elas podem até ter essa palavra no vocabulário, mas elas não sabem. Isso é literal, gente, literal, tá? O que ela tá falando não é assim, eu sei. Não, a gente não sabe, tá? Então, literalmente. Só queria adicionar isso. Não, isso aí é literal, né? Se você perguntar, tá bom, me explica, né? Se você der sorte e encontrar alguém que sabe de gramática, ela vai te dizer que é um adjetivo. E isso é difícil. Isso é difícil, tá? Não é a pessoa tá ordinária. Hoje em dia. Até meu Deus. E assim, né? Então a gente não tem nem ideia. Né? E nós não tivemos, na nossa experiência de vida, uma referência que a gente pudesse voltar física, né? Quer dizer, a maioria não teve, né? Eu, no caso, tive, mas eu sou elite, né, gente? Você sabe que eu tive a minha mãe, tive a minha tia, maravilhosas ali, olha, a Dina, maravilhosa. Como é que eu não ia ter algum exemplo, né? Mas falando assim, no geral, nós não tivemos, tá? E mesmo as que têm, são mulheres que estão tentando resgatar-se, né? É difícil você ter uma mulher que já completamente feminina, totalmente curada. Feminismo, né? É o que a Jade falava. É isso que a gente fala, porque mesmo que tenha passado anos e a gente tá olhando para isso ainda, quanta coisa a gente enxerga e se dá conta. Eu lembro de logo que eu me casei,
eu falei isso outro dia no Reels, no Instagram. Quando eu me casei, o Alan falava pra mim: "Carol, se tu souber como me pedir, tu vai conseguir tudo que tu Exato. quiser de O mim". Caio fala a mesma coisa. Só que eu entendia aquilo, eu não entendia, né, eu entendia totalmente errado, porque estava tudo distorcido. E eu dizia: "Mas como assim que eu vou como assim pedir? Então ele não tá entendendo? Então eu não posso falar? Eu tenho Então eu que não posso pedir, brigar, ele tem brigar?" que fazer, ele tem que saber. Eu tenho que pedir, "Olha né? essa, como assim?", sabe. Então eu tenho que me humilhar, sabe. Então eu entendia tudo errado. E a gente casou em 2017, né. Hoje eu entendo o que ele quer dizer. Hoje eu entendo. Eu entendi isso. Então é isso, é essa doçura, é a gente saber pedir, porque se a gente se coloca em pé de guerra com o homem, ele vai nos tratar como um adversário, como alguém, Exatamente. né, como é que tu quer que teu marido te veja? Como, como é que diz? Um competidor, né, como é que é? Alguém que tá competindo contigo, que ele precisa vencer de ti, então é uma competição, como é que tu quer que ele te veja? Ou tu quer unir forças, quer ser né, complementar, quer se unir, juntar as forças para o bem comum, o bem da sua família. Como é que tu quer que ele te veja? Então a gente tem que ter em mente isso. É óbvio, é um processo. Eu ainda não alcancei o topo disso, óbvio que não. Mas fico muito feliz que tu tenha, Com né, me certeza. citado como referência. Eu também fico muito feliz. Porque é bastante esforço que a gente tem que fazer. Ontem, eu estava lembrando de ontem, o filme que a gente assistiu ontem à noite, né, ontem era sexta-feira, a gente Ah, assistiu o sim, filme sim. A Proposta. Eu vou dar um pouco de spoiler também, porque eu acho que vale a pena. Assistiu esse filme já, Jade? Não sei, eu não sei título de filme, gente. Ah, The Propose, é, Não sei. Não, não sei título Proposal. de filme. Não adianta. Eu Ah, não tá, sei. então é Minha com memória é Sandra péssima. Bullock, a Sandra Bullock. Não. O que tá, então deixa Eu vou pesquisar aqui. eu vou tentar, assim, não dar Tá. spoiler ao máximo, Eu vi a tá? foto aqui, lembrei. Ok. Aham. Então, é a Sandra Bullock, ela é uma editora-chefe de uma revista, e assim, ela se veste sempre de saia, né, Sarah? Sim, sim, Alguém formal. então Aham. assim, ela é feminina, ela tá sempre de preto, Uhum. sempre de saia, sempre reta, Aquela sabe? É executiva, a aquela clássica de cabelo executiva. sempre, assim, bem preso, bem penteado, maquiagem sóbria. Então, assim, ela não tá desleixada, ela não tá a imagem dela não é masculina, assim, o como ela se veste, mas é Sim. uma imagem, fria, Dura, né? dura, Aham. entendeu? Pesada. E, e ela é assim, to os colegas de trabalho dela chamam ela de bruxa, né. Então, pra ter uma ideia, porque é aquela pessoa controladora, aquela pessoa que não, né, então colérica de novo, né, Sarah usando Sim. esse termo, aquela pessoa que não aceita, nenhuma falha de ninguém e nem dela mesma. Aí acontece lá uma situação na vida dela que, ela acaba propondo o casamento com o assistente dela de trabalho, que é um assistente, é um homem, mas que ela faz como se ele é como se fosse o escravo dela no trabalho, entendeu? Ela faz ele trabalhar final de semana, ele não tem vida. E daí ela propõe por uma situação específica, e aí ela tem que ir para a família, ela viaja para a família dele, e aí ela começa a conhecer ele, e começa a se apaixonar por ele, sabe. Então, a primeira parte do filme é concentrado aí, nessa situação, né. Ela, então, ali, uma general, uma mulher, chefe, totalmente fria, e depois a situação muda, ela vai para um outro cenário, o cenário de uma família, no seio de uma família, e aí a gente vai entendendo o porquê que ela é daquela forma, o quanto, em primeiro lugar, o quanto ela é frustrada, o quanto ela é infeliz, ela deixa claro isso, e ela fala uma hora, né, que ela diz assim, que ela tinha esquecido o como era viver dentro de uma família, ter uma família, porque os pais dela tinham morrido muito cedo, desde os 16 anos ela era sozinha na vida e teve que se virar e conseguiu alcançar, então ela alcançou um bom cargo, né. Hã, então a gente vai entendendo o porquê de que ela tá naquela situação, assim, bem fria e afastando todo mundo do convívio dela. Ela era uma mulher amarga. E daí vai virando o jogo. No fim eu não vou dar spoiler, mas assim, ela muda totalmente, sabe. E Ela muda o penteado dela,
na aparência dela. A Ela muda o mudança penteado, interna reflete na externa, né? Com certeza. ela fica mais acessível, mais feliz, mais radiante. Ela deixa o cabelo mais solto, que é mais feminino. Ela muda a maquiagem, ela muda o jeito de se vestir. E ela tá nitidamente mais feliz, né, Sara? O que tu Sim, quer eu acrescentar quero sobre isso? É só muito colocar. interessante, eu acho, a Uhum. gente usar esse tipo de coisa, né? Então, a literatura, o filme, o cinema, para nos ajudar a entender, como tu disse, a gente ter essa referência. Então, a gente assistiu ontem esse filme. E a Di ficou mais, né? A minha Dinda, ela ficou mais focada na personagem da Sandra Bullock, né? A Margaret, que é realmente a protagonista, né? Mas pra mim, toda vez que eu vejo esse filme, eu vou mais pro lado do Andrew. Por quê? Olha só que bacana, né? Ele era o assistente, ele era o funcionário. Ela era a líder no início. E Sim. o que fez ela mudar também, o que fez ela se apaixonar por ele, foi quando ela foi colocada em um ambiente diferente, né? Um ambiente hostil, E ou seja, ela não familiar, estava sim. acostumada com aquilo, Verdade. né? Um ambiente de família e tal, mas até geograficamente era uma viagem, um lugar diferente. E ela então está indefesa, né? E quem tem que assumir, quem tem que sair do repouso ali, conectando com o que a Jari falou lá no início, é o Andrew, que é o personagem do Ryan Reynolds, que é o protagonista masculino. E ele vai assumindo e ele vai se tornando um homem. E é na medida que ele vai se tornando um homem mesmo, que ele vai se comportando de forma masculina, que ela vai se apaixonando por ele, né? Tanto é que, assim, uma das melhores cenas do filme, já no final, que eu não quero dar spoilers, né? Seguir aqui a regra. Se bem que o filme já tem 20 anos, né, gente? Mas, assim, é quando ele pega e diz, chega, para de falar, né? Ele pega e Isso. lidera, comanda. E ela obedece, né? Ela que era a chefe. Ela que era a líder, né? Por quê? Porque ele virou o tirano? Não. Mas porque agora as coisas se encaixaram. Ela deixou de ser amarga, né? Ela percebeu que ela precisava dele, que ela não estava no ambiente dela. E ela, por isso, se abriu e confiou nele. E aí que ele pôde assumir o papel como homem, né? E na medida... E foi por ela ter deixado, por ela depender dele, também que ele se apaixonou por ela. Uhum. Né? Porque ele odiava a chefe, né? Detalhe, né? Ninguém gosta de ter um tirano convivendo. Então, assim, é um filme bastante interessante, é comédia romântica, né? Muito legal, assim, pra ver esses aspectos. Eu acho que vale a pena, né? Vale a pena vocês assistirem, quem não conhecer, e às vezes mesmo que já tenha conhecido, assistir de novo com esse olhar, prestando atenção nesses detalhes, o como ela era antes, como ela ficou depois, as mudanças que aconteceram nela e as mudanças que aconteceram nele. Acho que é bem interessante. Kati, tu já assistiu esse filme, tu quer acrescentar alguma coisa, Kati? Já assisti, é um dos filmes mais legais de ver, das comédias românticas que eu já vi. Então, a partir do momento que ele começa a se comportar como o líder, como masculino, ela fica mais feminina, né? É nítida essa impressão. E para te ver, né, Carol, como estava falando também, que ela estava bem vestida, ela estava vestida, né, de um jeito feminino, ela nunca se vestiu masculina, né? Ela não era grosseira, ela era chefe, ela mandava, ela gostava de mandar, mas ela estava aí bem vestida. Então, aí que está, a feminilidade, ela não é só a imagem de moda, de estética, né? Ela não passa por isso também, né? Mas não é só isso. Então, é muito mais uma atitude interna de alguém que está no seu lugar, curada, né? Que acolhe, que nutre. É aquela coisa de mãe mesmo, né? Não tem como. Toda mulher é uma mãe. Mesmo que você não seja uma mulher biológica, né? Biologicamente falando, você é mãe. Uma mãe biológica. biologicamente falando. Eu sei que tu não seja uma mulher biologicamente, não. Tu quer dizer que tu, Não, mesmo que tu sendo isso, mulher, tu isso, não isso. seja. É só deixar bem claro. Mãe. Eu me confundi. Não, tá certo. Sim. Mesmo que você não seja mãe biológica. Obrigada, que senão ia ficar muito difícil. Mesmo que você não seja uma mãe, né? Você é uma mulher chamada à maternidade, chamada a essa acolhida, chamada a acolher, nutrir, ser doce, ser leve, educar quem está ao seu redor, porque não existe coisa mais bela do que uma mulher resolvida na sua feminilidade,
É como a Jade disse, a nossa pele fica melhor, gente. A verdade é essa. A nossa pele fica melhor, porque nosso espírito está decidido, está no seu lugar, né? Então, cada vez mais a gente precisa olhar para isso. Não que nós aqui, que estamos aqui, estejamos 100%, né? Já chegamos à nossa feminilidade 100%, daí vamos resgatar. Não é isso, a gente também está em processo, mas é porque a gente está olhando para isso há muito mais tempo. Então, a gente pode dizer, né? O mundo carece muito de uma feminilidade, de mães, de mulheres resolvidas no seu lugar, na sua missão. A importância de se ter essa referência. Eu acho que é isso. A gente está aqui para isso, né, Kátia? Não somos perfeitas, não somos. E a gente está buscando também umas nas outras essa motivação. Então, é por isso que surgiu o Resgate Feminino, é esse o motivo desse programa também. Então, se você, mulher, está nos assistindo, está nos ouvindo agora, sente no coração essa necessidade de se trabalhar também, ser mais feminina, ser mais paciente, ser mais acolhedora, ser mais elegante, continua nos seguindo. Siga o nosso canal aqui no YouTube, do Resgate Feminino. A gente tem o Instagram, os nossos perfis no Instagram, então, do Resgate Feminino. A Catiane Long, a gente vai deixar na descrição, a gente deixa os nossos perfis. A Jade, Hanna, meu Caroline de Gasperi, da Sara. E a gente tem a comunidade. Eu quero falar um pouquinho também da comunidade, né? O que nós temos dentro da comunidade do Resgate Feminino. Então, além de ter toda essa questão do conhecimento, de formação também, a gente já tem lá um curso sobre a feminilidade, a gente tem o curso sobre os temperamentos, educação dos filhos, então tem curso voltado, né, formação voltada para a maternidade também, mas o foco, claro, é a vida da mulher. Nós temos parceiros também, mulheres, né, todas mulheres, parceiras que trazem o seu conhecimento de área específica. Então, nós temos já uma nutricionista, uma pediatra, temos uma fisioterapeuta, a consultora de imagem, a fisioterapeuta Aline, que entende muito de acupuntura, de medicina chinesa, ortomolecular. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. A personal trainer, até personal trainer nós temos. Então, assim, é isso, é uma rede de apoio de mulheres, várias mulheres, com esse objetivo de ser apoio, de ser exemplo e crescer juntas, principalmente. Carol, se você me permitir, eu queria só dar uma dica prática para as mulheres, tá? Lembrar, antes da questão prática em si, vamos rapidinho para a teórica. Lembrar o que a mulher representa para o homem. Na sua forma mais básica, tá, gente? Eu não estou querendo elevar aqui a conversa, é uma coisa muito básica, muito, muito primária. A mulher para o homem é, digamos, a gostosura, o prazer no sentido, na questão dos sentidos, né? No toque, no cheiro, no olhar, tudo isso. Então, na audição também, é muito importante, em alguns momentos cruciais do dia, né? Momentos importantes do dia. Seja naquele primeiro momento em que você vai ver o seu marido, o seu namorado, aquele homem com quem você está se relacionando. E para as mais jovens também, eu diria até o pai, a agradabilidade dela com o pai, na hora que ela vai pedir algo para o pai. Mas naquele primeiro momento de encontro, digamos, por exemplo, que o homem acabou de chegar do trabalho. Em vez de você chegar para ele pesada, sem tomar banho, né, fedida, de mau humor, bota um sorriso no rosto, né? Coloca, não sei, bota um perfume. Se não deu tempo de tomar banho, bota um perfume. Ajuda. Né? Bota um desodorante. E encontre ele nesse primeiro momento com agradabilidade. Porque é isso que a mulher dá para o homem. Essa gostosura. É nesse primeiro momento. Ninguém está falando aqui que a mulher precisa ser esse objeto falso de 100% felicidade e agradabilidade. É nesse primeiro momento. Você está vendo que o seu homem está estressado? Seja agradável.
fale de forma doce. Eu não sou uma mulher que fala de forma doce, mas eu preciso entender que existem momentos que eu tenho que falar de forma doce. Pro bem Porque do teu pro marido, bem do meu marido e por bem da minha do teu relação, casamento, pro claro. bem dos meus filhos, entendeu? Porque isso tudo reflete neles também. Então, uma dica prática, nesses momentos cruciais, seja ele estando de mau humor, seja ele chegando, nesse momento que ele chega em casa, nos primeiros 30 minutinhos ali, antes dele ir para o trabalho, naqueles últimos 30 minutinhos que você tá com ele, seja aquela fonte de gostosura. Depois seja a que reclama, sei lá, fale para ele as suas frustrações do dia, porque aí ele tem que ser o seu porto seguro de ouvir e tentar resolver esses problemas, mas aí a gente não vai falar disso, isso aí é para um outro episódio. Isso, tem Vamos muito o que falar Isso, ainda, tem né. muito o que falar ainda. É um trabalho prático, aqui uma dica prática para vocês, só muito simples, nesses últimos 30 minutinhos, se você vê que ele tá ali no momento estressado, pesado, seja essa fonte de gostosura para ele. Só isso, esqueça você, deixa de ser egoísta e pensar: "Ai, mas eu tô estressada. Ai, mas meu dia foi pesado". Ok, engole isso aí por 2 segundinhos e faça por ele. Tenta trazer isso. Jade, eu já até queria colocar aqui, porque também a nossa missão é ajudá-lo, né? Sim. A gente tem que ter consciência que nós estamos em um mundo caótico. Sempre estivemos, tá mais ainda agora, né? E nossa missão é ajudá-lo. Até o Tolkien, gente, eu amo Por Tolkien. favor, Quem traz. me conhece sabe que eu amo Tolkien. Falo de Tolkien, incrível. Mas ele era um pai e ele viu os filhos dele indo para a Segunda Guerra Mundial. E tem uma carta em que ele fala pro filho dele, Michael, sobre mulheres, né? E ele vai dar uma definição do que seria o ser feminino, que eu acho muito legal para condensar, né? A mulher é nossa companheira de naufrágio. Muito Não é bom. que ela seja aquela estrela perfeita. Não, ela não é, né? A gente não é perfeita, a gente não tem como estar lá o tempo todo perfeita, não é assim. A gente não consegue e a gente também depende dele, né? A Isso. gente também tem uma dependência. Mas a gente tá ali do lado, é pra gente se ajudar, né? Ajudar mutuamente. Então, que nem você disse, né? Nos momentos difíceis, é inspirá-lo, né? Porque ele vai fazer isso pela gente também, quando a gente precisar, né? E ele vai fazer isso, ele pode não fazer hoje, mas a partir do momento que você alimenta ele com essa gostosura, com essa doçura, ele vai aos poucos entrando nesse papel dele. E é isso que a gente tem falado. Tem uma parte desse livro aqui da Edith Stein que ela comenta isso muito bem. Eu ia até ler, mas a gente já está finalizando aqui. E eu recomendo, leiam esse livro. Tem pontos que ele pode ser um pouco denso, mas vale muito a pena ler e reler esse livro, porque ele fala muito sobre tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Eu acho muito interessante mesmo, mas eu só queria dar essa dica. E um ponto para vocês verem, a Sarah, que não é casada, ela já tem tudo isso na imaginação dela. Por quê? Porque ela alimenta a sua imaginação com livros, com filmes, e ela tem esse olhar, né? Ela entende que a imaginação dela é alimentada por essa boa cultura. Então, por favor, peguem o exemplo. Sarah, por favor, se você puder falar o que você faz para as pessoas poderem ir lá no seu perfil. Ok, então, no meu perfil, ele é mais focado na questão da literatura geral, né? Trazer as pessoas para literatura, para fantasia, para essa reconstrução imaginativa, né? Mas o que eu mais gosto de fazer é pegar e analisar. Então, em torno disso que giram as minhas aulas, tanto do Clube de Moças quanto do meu clube exclusivamente, tratando de Tolkien, que é o Leitores de Rivendell, né? São aulas ao vivo mesmo, gente. A aula não é aula gravada, nada. É aula ao vivo, vocês entram em contato comigo e tudo mais. E é você pegar, olhar com outro olhar aquilo que o autor falou, né? Então, nós lemos o Mulherzinhas, que eu citei, nós estamos lendo agora a Princesinha, né? E é pra você pegar e ver ali quais virtudes e o que aquilo pode trazer para mim, no meu contexto. Porque tem coisas fundamentais ensinadas pela literatura. Ai, mas ler sobre guerreiros medievais, ler sobre dragões, né? Não vai me ajudar em nada. Vai. Porque tem virtudes fundamentais, tem conceitos fundamentais, tem ideias que vão entrar ali no seu imaginário e vão te possibilitar toda uma expansão de consciência, né? Eu sempre falo, a expansão do seu horizonte, né? O quanto você consegue enxergar, quantas possibilidades você assume, né? Se você não tem na sua mente, no seu interior, né, a imagem, a ideia formada do que é ser feminina, é impossível, tá? Impossível mesmo que você seja.
Então, se você precisa ter alguma referência, você precisa ter algum ponto, alguma ideia. E aí a literatura, graças a Deus, nós temos, né, as letras, que nos ajudam muito a suprir a nossa falta de elementos vivos, né, de elementos assim mais atuais com a gente, né? Então, grandes autores, a Louisa May Alcott, a Jane Austen é ótima, Adoro Genial. Jane Austen é maravilhosa, até a que escreveu o Mas Jardim Secreto. a gente pode enfim. marcar uma outra live para falar sobre, né, mais sobre isso de Sim. autores e tal. Ah, tem muita coisa. A gente já passou do horário. Eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo, que nos assistirão depois. E nos sigam. Vamos caminhar juntas. Vamos crescer e florescer. Tá bom? Sigam o Resgate Feminino e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Jade. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E até o próximo episódio, né, do nosso programa. Isso muito aí. obrigada, gente. Tchau, Tchau, gente. Sara. Tchau. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu Tchau, agradeço. Kati. Tchau, meninas. Foi um prazer e uma honra. Até o próximo episódio. Até. Tchau a você. Muito obrigada. Vamos juntas. Tchau.